Falando com Deus, meus irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Pai santo e amado e querido. Pai, estou em tua presença em oração, com a tua palavra em mão, Senhor Deus. Precisando, Pai, do teu Espírito em mim, intercedendo por mim, com gemido inexprimível, que eu não sei explicar como convém, mas se possível me usa, Pai, em nome de Jesus, para que o teu nome seja exaltado, seja glorificado por tantos irmãos que vão ouvir a tua palavra. Meus irmãos amados e queridos, aqui no livro de Romanos, capítulo 5, e o versículo 3, diz assim: não somente isto, mas também nós nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu pedi essa palavra para Deus, meu irmão, para que eu pudesse falar dela. Que ela fale em tribulação. Porque eu estou falando isso. Que eu quero dar o testemunho aqui de uma tribulação que eu passei muito grande. E hoje eu estou dando o testemunho disso aqui, meu irmão. Eu passava em cima de uma ponte, lá no rio chamado Gurupi, Maranhão e Pará. Ia passando por cima dela. Aleluia, com o ônibus da Itapemirim, com 34 passageiros dentro dela, dentro do ônibus. E a ponte cedeu, caiu lá embaixo conosco. Quebrou o ônibus todo, se batemos todo, quase todo passageiro, se machucou, eu me machuquei mais, que eu cortei a cabeça em 3 lugares. Eu cortei não, fui cortado, acidentado. Aleluia, tem 3 costuras na minha cabeça. Eu estou aqui dando testemunho. Por que eu estou testemunhando agora? Foi no ano de 1977 isso, no dia 26 de dezembro. Quantos anos tem? Está com 49 anos hoje, essa data que aconteceu. Eu estou aqui dando testemunho agora. Por que eu dou testemunho hoje? Porque eu tenho a base, essa ponte que caiu agora no Estreito com o Maranhão. Agora em dezembro, no dia 22 de dezembro de 2024, que morreu 17 pessoas naquele acidente, meu irmão. Olha que coisa triste, 17 pessoas morreram ali. E eu caí daquela altura na outra ponte, com 34 pessoas dentro do ônibus e nada aconteceu. Pra você ver. E o porquê que acontece assim? Porque é plano de Deus na nossa vida. É o plano de Deus para cada um de nós. Eu não conhecia Deus nesse tempo, meu irmão. Eu não conhecia a palavra. Eu era ateu. Eu era guiado pela carne. Vivia na idolatria. Não sabia de nada de Deus. Se fosse uma data que nem essa hoje, alguém ia dizer, é porque ele era crente. Por isso que não morreu. Mas não é o plano de Deus, meu irmão. É para quem Ele quer que aconteça. Ele tem um plano na nossa vida e esse plano tem que se concretizar na vida da pessoa. Você vê que essa ponte lá do Estreito, 17 pessoas, quantas pessoas evangélicas não tinha ali dentro? E morreram. Por que morreu? Porque era o plano de Deus. Era a morte que tinha que chegar nesse dia. A morte chega no dia e na hora certa para todos nós. Que esteja congregando, que não esteja. Que falando ou não falando. Quando chega o fim, chega. Aconteceu comigo, eu estou aqui, estou falando agora. Não conhecia Deus. Se há nascimento, se tem um novo nascimento, para mim foi aquilo, foi um novo nascimento. Por que eu digo assim? Porque dia 25 de dezembro é o dia do meu aniversário. E dia 26 de dezembro o que aconteceu? Caiu a ponte comigo. Um dia depois do meu nascimento, do meu aniversário, a ponte cai. Aí eu tenho como novo nascimento aquilo. A gente vê, meu irmão, que é o plano de Deus para a nossa vida. Alguém olha para o outro, alguém que prega o evangelho, esse povo sábio, que tem sabedoria, e diz assim, olha, jovem, Deus tem um plano na tua vida. E a pessoa fica com aquilo, não tem entendimento, esperando e nada acontece. O que fala está sabendo que não existe profecia mais. Ele sabe que não tem. Aquilo ele faz um jogo para ver se dá certo. Se acontecer, o nome daquela pessoa vai ser glorificado.
Ah, o profeta profetizou, falou. E não acontece. Ah, o profeta profetizou, falou. E não acontece por que não acontece? Porque não existe mais a profecia. Diz a palavra em Mateus 11, 13, que a lei e os profetas duraram até João Batista. Com a vinda de João Batista acabou a profecia, não tem mais profecia. Quando a gente vê alguém profetizando, dizendo que é profeta, eu vou profetizar na tua vida, irmão, tenha certeza que a pessoa está querendo aparecer, está se exaltando, quer dizer que ele é um profeta. E a Bíblia diz que não tem isso, a profecia, irmão, era dado pela vontade de Deus. Ele usava o profeta quando ele queria. Olha o que diz aqui, 2 Pedro 1, aleluia. 2 Pedro 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana de alguém, mas homem santo de Deus. Falaram inspirado pelo Espírito Santo. Está dizendo aqui o Pedro que a profecia nunca foi dado pela vontade humana. Não é eu, não é o homem que profetiza, diz, eu vou profetizar na tua vida, eu sou profeta. Não é pela vontade humana, é o Espírito Santo que traz a profecia para nossa mente. Deus usava o povo naquele tempo. A profecia só era usada naquela hora que Deus queria. Depois acabava, encerrava. Não era mais profeta, só quando Deus precisasse. E a pessoa se intitula um profeta, profetiza que vai acontecer e não acontece. A gente vê que é tudo falta de experiência nossa. Falei agora que os profetas acabou-se com João Batista e a lei. E a pessoa, por não ter o entendimento, acha que aquilo acontece porque o profeta profetizou. É como eu falei agora. Tantos anos eu andando agora numa congregação, com a queda dessa ponte aqui do Estreito, ela veio me chamar a atenção para eu dar o testemunho do que aconteceu comigo. Que aquilo, como eu falei agora, foi um milagre na minha vida. Não morreu ninguém ali, a mesma situação da ponte, eu vou mostrar a ponte aqui, agora para você ver. Vai ver as duas pontes, a coincidência de uma e da outra. Assim como caiu uma, caiu a outra. E essa que não morreu, gente, tinha muito mais gente em cima. E era meia-noite, meu irmão. Essa que caiu aqui, agora a segunda ponte, aqui no Tocantins, era por volta de 3 horas da tarde, por aí assim, quando aconteceu. E morreu aquele povo todo, e aqueles carros todos caíram para dentro do rio, e eu caí com o ônibus no seco, na beirinha do rio. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, me bati, mas ninguém morreu. Estou aqui dando testemunho. Veja como Deus nos ama. Veja que o que Deus promete, Ele cumpre. Quando Ele tem uma profecia para a pessoa, quando Ele promete, faz acontecer. Porque tudo provém da vontade dEle. Falei agora aqui pela palavra de Pedro. A profecia não vem pela vontade humana, não. Vem pela vontade de Deus. Ele usou quem? Ele falou com quem? Com Jeremias. Jeremias no ventre da mãe disse assim, Jeremias, e falando com Jeremias, Jeremias, eu te constituí profeta sobre as nações, no ventre da tua mãe ainda. Jeremias disse para Deus o quê? Senhor, eu não passo de uma criança, não sei ainda nem falar. Deus disse assim, o que eu mandar tu fazer, onde eu te mandar tu ir, tu irás. E o que eu mandar tu falar, tu falarás. Tudo vem da vontade de Deus. É Ele que põe na nossa boca a palavra. É o Espírito Santo que traz para nós a mensagem. Usa quem Ele quer. Não é a vontade humana que faz isso. Se fosse pela vontade humana, ninguém morria, ninguém adoecia. Se fosse pela profecia dos profetas, meu irmão, não tinha profeta pobre, tudo era rico. Porque ia profetizar o quê? Ia profetizar o número da cena, da telecena, da loto, dessas coisas. Ia saber o que é que ia dar. Mas os profetas que dizem que profetiza na vida da gente, o que é que eles falam? Só fala CPF, só fala a sorte da gente para trás, o que aconteceu. Acidente que passou lá atrás, eles sabem dizer, porque ele pega essa mensagem de alguém e profetiza na vida da pessoa que não entende. Pessoa que tem problema com a família, que tem alguém preso, eles sabem essas notícias e usa o nome de alguém que está sofrendo e diz. Está passando alguém por um problema, aqui assim, aqui tem gente aqui assim, vai falando aquilo realmente que a gente está atrás, buscando. Não é profecia. Está falando aqui, Pedro falando, que ela nunca foi dada para ninguém pela nossa vontade.
Nenhum tem essa autoridade de profetizar por sua conta. Nenhum. Nenhum. Se tem alguém fazendo isso, está Pedro falando que ela nunca foi dado para ninguém pela nossa vontade. Nenhum tem essa autoridade de profetizar por sua conta. Nenhum. Nenhum. Se tem alguém fazendo isso, está se exaltando. Ou está querendo dizer que é profeta, ou quer ter aplauso, quer ser visto pelo homem, meu irmão. O que Deus promete, Ele cumpre na nossa vida. Por isso que Ele usa o que Ele quer. Ele usa quem Ele quer, não é quem quer usar Ele. É Ele que escolhe nós, não é nós que escolhe Ele. Que Deus abençoe você que está acompanhando. Fique olhando a ponte e analise a situação da ponte e veja o que eu passei. Veja que perigo eu passei, estou aqui para a glória de Deus. E não conhecia Deus, como falei agora. Era um ateu, era um carnal, não sabia nada da palavra de Deus. Mas Deus tinha um plano na minha vida, assim que nem tem na tua. Que Deus te abençoe, se possível. Contribua com esse evangelho, com like, compartilhando a mensagem, se inscrevendo, dando o toque naquele sino. Faça isso, se possível. Eu não quero seu dinheiro. Eu sou Manuel Nascimento. Diga tudo amém.